Bom dia, meninos e meninas do quinto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula vai falar sobre os grupos de plantas e sobre a polinização. Então, vocês vão pegar a apostila, grupo 4, que eu já vou explicando e grifando com vocês os aspectos mais importantes, ok? Vamos lá? Vocês vão colocar a apostila grupo 4 na página 153 e vão grifar 430 milhões de anos. Meninos, as plantas existem na superfície terrestre há aproximadamente 430 milhões de anos. Isso é comprovado através da existência de fósseis. E analisando esses fósseis, nós percebemos a grande diversidade de plantas que desde sempre já existiu. Agora vocês vão grifar. Para facilitar o conhecimento dessa diversidade, os botânicos organizaram as plantas em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E são esses grupos que a gente vai estudar agora. Vamos para a página 154. Na página 154, vocês vão grifar: as briófitas são as primeiras que surgiram e não possuem vasos condutores de seiva. Vou explicar essa parte para vocês. Na aula passada eu ensinei que a planta faz fotossíntese e a fotossíntese acontece na folha. E para que a fotossíntese aconteça, a planta precisa retirar a água do solo. Quem retira a água do solo é a raiz. E aí a raiz retira a água e essa água vai até a folha através de vasos condutores, né? E aí produz-se a glicose, que é o alimento da planta, e essa glicose vai por toda a planta através desses vasos condutores. As briófitas não têm vasos condutores. E por isso elas não crescem, elas são plantas muito pequenas, ok? Continuando, elas vivem em ambientes úmidos e sombreados. Por quê? Toda planta ela tem uma parte masculina e uma parte feminina. Para que ela se reproduza, a parte masculina tem que encontrar a parte feminina. No caso das briófitas, quem faz esse encontro acontecer é a água, ok? Então, se uma briófita crescer em um local seco, ela não vai se reproduzir. Se ela não vai se reproduzir, ela acaba morrendo. Então, todas as briófitas, elas crescem em locais úmidos e sombreados porque elas dependem da água para a reprodução. Em seguida, elas são fixas e dependem de outros meios para dispersar suas estruturas reprodutivas, que no caso é a água da chuva, ou seja, elas dependem da água para sua reprodução. A maioria das briófitas possui sexo separado, ou seja, há plantas masculinas e femininas. A maioria das plantas são assim, tem uma parte feminina e uma parte masculina. Agora nós vamos para a página 155. Na página 155 nós vamos falar sobre as pteridófitas, ok? As pteridófitas são plantas de porte muito maior do que as briófitas. Por quê? Porque elas têm os vasos condutores de seiva. Se elas têm vasos condutores de seiva, elas podem crescer, porque a água da raiz vai chegar até a folha e a glicose produzida na folha vai chegar até a raiz através desses vasos. Essas plantas possuem raiz, caule e folha. Então, olha só, as briófitas já não possuíam mais raiz e caule. Elas eram, na sua maioria, de folha. As pteridófitas não, elas já têm raiz, caule e folhas. As pteridófitas também dependem da água para se reproduzir. Então, elas dependem da água, elas continuam dependendo da água para reprodução. Então, elas crescem em locais úmidos. As samambaias, elas têm esses pontinhos pretos embaixo da folha dela. Esses pontinhos pretos são chamados de soros. E esses soros são as estruturas que auxiliam na reprodução da samambaia. Vamos falar agora, na página 156, sobre as gimnospermas. As gimnospermas vivem preferencialmente em locais onde o clima é frio. E um exemplo de gimnospermas são os pinheiros. A única planta nativa do grupo das gimnospermas do Brasil é a araucária. O que isso quer dizer?
Todas as gimnospermas que existem no Brasil, elas não nasceram aqui. Elas foram trazidas pelos portugueses por outros povos que colonizaram o Brasil, que vieram para o Brasil. A única espécie de gimnosperma que nasce no Brasil, que é nativa do Brasil, é a araucária, que é o pinheiro do Paraná, entenderam? Na página 157 agora, as gimnospermas foram as primeiras plantas terrestres a não depender mais da água para se reproduzir. Olha que importante. Elas não dependem mais da água para se reproduzir. E por que isso acontece? Isso acontece porque as gimnospermas, elas produzem sementes. E a presença da semente libertou a gimnosperma de crescer num local onde seja úmido e tenha água. Com a semente, ela consegue se reproduzir, ela consegue dar origem a novas plantas, porque todas as vezes que a gente pega a semente e planta, nasce uma nova planta, nasce um novo ser. Na página 158, vocês vão grifar: a combinação dos elementos reprodutivos masculinos e femininos dá origem à semente. Então, a planta, ela tem parte masculina e parte feminina. E quando a parte masculina se une à parte feminina, dá origem à semente. Dentro dessa semente tem um embrião, e é esse embrião que vai dar origem a uma nova planta. Agora nós vamos falar sobre as angiospermas. As angiospermas, elas formam o grupo mais completo e com mais diversidade que existe. É o que está escrito aqui. As angiospermas formam o grupo de maior diversidade de plantas do planeta Terra. Elas podem ser encontradas em ambientes terrestres e aquáticos. Na página 159, estas plantas possuem vasos condutores de seiva e as sementes são protegidas por frutos. Então, a grande evolução das angiospermas em relação às gimnospermas é que a semente da gimnosperma não tem fruto para proteger. E a semente da angiosperma tem um fruto que a protege. E esses frutos, eles são formados através das flores, a partir das flores. E por isso, as flores são muito importantes no processo de reprodução destas angiospermas. A estrutura reprodutiva das angiospermas é a flor, acabei de falar. Nela, há a produção do grão de pólen, que pode ser disperso pelo vento ou por animais. A maioria das angiospermas apresenta estruturas reprodutivas femininas e masculinas na mesma flor. E agora eu vou mostrar para vocês como que esse processo de reprodução acontece. Página 160. Aqui nós temos uma flor. Essa flor, ela tem o grão de pólen, que é a estrutura masculina. E ela tem aqui embaixo uma estrutura chamada gineceu, que é a estrutura feminina. O que acontece? Vocês estão vendo as pétalas? As pétalas, elas têm cores e cheiro forte para atrair os animais. Quais animais? Abelha, passarinho, animais que vão se alimentar do néctar dessa flor. Acontece que esses animais, quando eles começam a se alimentar desse néctar, eles deixam o grão de pólen cair no gineceu. E aí a parte masculina encontra a parte feminina e ocorre a fecundação. Quando a fecundação acontece, essa flor, ela dá origem a um fruto. E dentro desse fruto tem uma semente. E é essa semente que vai dar origem a uma nova planta da qualidade das angiospermas. Por isso que a polinização é um processo muito importante. E os agentes polinizadores são os animais, os insetos, as aves, os morcegos. E além desses animais, também são agentes polinizadores, aqui ó, insetos quando se pousam, grãos de pólen. Aqui não está falando, mas também são agentes polinizadores a água e o vento, ok? E a grande importância das pétalas é atrair esses animais, esses insetos, que são esses agentes polinizadores, ok, meninos? Agora eu vou explicar para vocês os exercícios da aula de hoje.
O exercício da aula de hoje começa na página 162 e nós vamos falar sobre a flor, que é então uma estrutura muito importante no processo de reprodução das angiospermas. Aqui nós temos uma flor de hibisco. Nós vamos usar essa flor por quê? Porque ela é considerada uma flor completa, porque ela tem todas as partes. E são estas partes que eu vou mostrar para vocês agora, ok? Vamos lá. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de flor de hibisco e eu vou pegar o estilete para ajudar para retirar as partes dessa flor. Vamos começar pelas pétalas. Então, eu vou arrancar aqui uma por uma. Peraí. Vou arrancar aqui uma por uma as pétalas dessa flor. Meninos, qual é a função da pétala? A função da pétala é ter cor e cheiro para atrair os animais que vão fazer a polinização dessa flor, né? Aí aqui, eu vou retirar aqui, tá vendo essa parte verde? Essa parte verde, ela é chamada de cálice. Então, esse daqui é o cálice. É ele que segura a flor. Aqui eu tenho o gineceu, que é a parte feminina da flor, e o androceu, que são os grãos de pólen, que é a parte masculina da flor. Quando os grãos de pólen caem no gineceu, através do processo de polinização feito pelos animais, acontece a fecundação e essa flor, ela dá origem a um fruto que vai ter uma semente. Entenderam o processo? Agora, vocês vão para a página 163. Vamos lá. 163. Aqui na página 163, nesse quadro do item B, vocês vão dividir o quadro em 4 partes e vocês vão desenhar cada uma das partes da flor. Então, aqui, ó, no item A, aqui no primeiro quadro, vocês vão desenhar, deixa eu diminuir a letra, as pétalas. Pétalas. Deixa eu diminuir a letra. E aí, você faz o desenho das pétalas. Aqui no segundo quadro, você vai desenhar o gineceu, que é a parte feminina. Aqui, você vai desenhar o androceu, que é a parte masculina. E aqui do lado, você vai desenhar o cálice. E para que você faça esse desenho, mais uma vez, eu vou mostrar pétalas. Aqui nós temos as pétalas. Qual que é a função da pétala? Atrair o agente polinizador, ok? Aqui nós temos o gineceu. O gineceu, eu vou até arrancar aqui a parte que não é o gineceu, que é o grão de pólen, né? Essa parte você não vai desenhar. Esses grãozinhos de pólen que a tia Letícia tá tirando aqui, isso aqui tudo é parte masculina. Então, o gineceu é isso daqui, ó. Tá? Essa base com esses talinhos aqui. É a parte feminina da planta. E o androceu, que é a parte masculina. O androceu, meninos, é o próprio grão de pólen que eu acabei de arrancar. Então, desenho os grãozinhos de pólen amarelo. E o cálice? O cálice é essa base verde aqui que dá sustentação à flor, ok? Vocês vão fazer esse desenho aqui para a tia Letícia. Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim. A tarefa é enviar foto das páginas 153 até 162. Um beijo para vocês e até a próxima aula.